Se eu soubesse o que aconteceria naquela noite, nunca teria passado por aquela porta. Essas palavras ecoam em minha mente como uma sentença que não posso revogar, uma lembrança amarga que nunca poderei esquecer. Quando Lucas sugeriu explorar o arranha-céu abandonado, todos riram. Era algo que fazíamos o tempo todo, buscar adrenalina em lugares esquecidos pela cidade. Mas aquele prédio erguido como um monólito no coração do centro velho é diferente. Ele tinha um peso próprio, uma presença que parecia dominar o espaço ao redor, sufocando o ar e os sons. Eu, Lucas, Isabela, Rafa e Júlia estávamos cheios de energia e ignorância juvenil. Vamos encontrar um tesouro lá dentro. Lucas brincou, agitando a lanterna como uma tocha de conquistador. Júlia estava mais hesitante. Vocês já ouviram as histórias sobre esse lugar? Pessoas que entram aqui desaparecem. Tem até notícias. Rafa riu, colocando o braço sobre o ombro dela. Notícias para assustar criancinhas. Só isso? Relaxa, vai ser divertido. Quando atravessamos a entrada quebrada, o silêncio nos engoliu. Lá fora, o som da cidade ainda murmurava. Lá dentro não havia nada. Nenhum som de trânsito, nenhuma brisa movendo o ar. Apenas o ruído abafado de nossos passos ecoando nos corredores. Nossas lanternas cortavam a escuridão, revelando móveis destruídos, pilhas de entulho e pichações nas paredes que pareciam pulsar com uma energia própria. Uma frase, rabiscada em vermelho escuro, chamou minha atenção. Não suba. Que criativo. Isabela comentou, passando os dedos pela tinta seca. Provavelmente um artista de rua tentando ser assustador. Mas algo no tom daquela mensagem, na forma como as letras eram quase gravadas na parede, me deixou desconfortável. Enquanto explorávamos o térreo, o desconforto crescia. Havia um cheiro estranho, uma mistura de mofo, ferro e algo mais, algo orgânico e podre. Júlia parecia tensa, segurando sua lanterna com força. Vocês não acham que está quieto demais aqui? Tipo, nem ratos ou pombos, nem insetos. Lucas ignorou os protestos e encontrou uma escada com degraus cobertos de poeira. Vamos subir. Aposto que os andares superiores são mais interessantes. Apesar das dúvidas que começavam a se acumular em meu peito, segui o grupo. O primeiro andar parecia ser um antigo escritório. Havia mesas quebradas, cadeiras viradas e papéis espalhados pelo chão, amarelados pelo tempo. Uma máquina de escrever estava caída, com teclas arrancadas como dentes quebrados. Cada espaço parecia congelado no tempo, como se as pessoas tivessem fugido de repente, deixando suas vidas para trás. O que será que aconteceu aqui? Perguntei em voz alta, mas ninguém respondeu. Na parede ao fundo, outra frase chamou a atenção. Ainda dá tempo de ir embora. Bom, agora isso está começando a ficar engraçado, menos Rafa disse, forçando uma risada que soava artificial. Isabela se aproximou e tirou uma foto com o celular. Temos que registrar isso. Vai render boas histórias. Enquanto avançávamos para o segundo andar, a tensão se acumulava. O ar parecia mais pesado, e havia uma mudança sutil na temperatura, mais frio, mais úmido. No segundo andar, encontramos um corredor longo com portas fechadas de ambos os lados. Lucas liderava, empurrando cada porta com curiosidade, mas a maioria revelava apenas salas vazias e cobertas de poeira. Então, ao abrir uma das portas, ele parou abruptamente. Vocês precisam ver isso. Dentro da sala, havia uma coleção de espelhos antigos empilhados contra as paredes. Cada um tinha a superfície rachada ou coberta por um véu de sujeira, mas o que me incomodou foi como eles pareciam posicionados de forma intencional. Quando me aproximei, achei ter visto algo se movendo em um dos reflexos, uma sombra longa e distorcida. É só a nossa luz, Isabela disse, mas sua voz vacilou. Algo naquele espaço fazia os pelos do meu braço se eriçarem. Uma sensação de que estávamos sendo observados. Rafa brincou.
Talvez devêssemos levar um desses espelhos como souvenir. Júlia apenas balançou a cabeça, claramente desconfortada. Quando saímos daquela sala, ouvimos algo estranho. Um som baixo, como se fosse um suspiro vindo das paredes. Paramos por um momento, mas Lucas apenas deu de ombros. O prédio é velho. Deve ser o vento ou algum encanamento. Ele sempre tinha uma explicação. Avançamos para o terceiro andar. A escada rangeu sob nossos pés, e o desconforto tornou-se quase insuportável. Não sei se foi minha imaginação, mas as sombras nas paredes pareciam mais longas, mais escuras. Outra mensagem nos aguardava no topo dos degraus. Vocês não deveriam estar. Tá ficando repetitivo. Lucas zombou, mas havia uma hesitação em seu tom. Até ele começava a sentir que algo não estava certo. Quando alcançamos o terceiro andar, havia algo diferente. O silêncio era mais denso, quase palpável. Júlia de repente parou e apontou para o chão. Pegadas frescas desenhadas na poeira, levando para dentro de uma sala à esquerda. Isso não é possível, Menuzela murmurou. Olhamos ao redor, mas não havia sinal de ninguém. Talvez seja melhor voltarmos, Menos sugeri, sentindo o pânico começar a se formar em meu peito. Mas Lucas balançou a cabeça. Estamos só começando. Não vamos desistir agora. Enquanto ele empurrava a porta da sala de onde as pegadas pareciam vir, o ar ficou ainda mais frio, e o cheiro pútrido retornou com força. A sala estava vazia, mas as pegadas terminavam bem no centro. Não faz sentido, Isabela disse, olhando ao redor. Nesse momento, algo se moveu na periferia da minha visão. Uma sombra alta e esguia que desapareceu antes que eu pudesse entender o que é. Vocês viram isso? Perguntei, mas ninguém respondeu. Algo estava nos observando. Foi no quinto andar que percebemos que algo estava terrivelmente errado. Até agora, tudo era desconfortável, mas explicável. O silêncio opressivo, as pichações, o cheiro de mofo. Mas, naquele momento, a linha tênue entre a curiosidade e o medo foi obliterada. O cheiro pútrido ficou insuportável assim que subimos as escadas. Era uma mistura de carne podre e algo químico, como metal queimado. Rafa brincou. Acho que achamos o banheiro químico. Ninguém riu. O quinto andar era diferente. As paredes estavam marcadas com algo que parecia garras enormes. Arranhões profundos que cortavam até o concreto, formando padrões caóticos, como se uma criatura tivesse entrado em um frenesi destrutivo. O cheiro ficou mais forte, e agora parecia que vinha de um corredor à esquerda. Vamos ver o que é isso, Lucas disse, mas pela primeira vez sua confiança soava forçada. Conforme avançávamos, os sons começaram. Primeiro, eram passos suaves, ecoando acima de nós. Depois, vieram os sussurros, vozes abafadas, como se muitas pessoas estivessem falando ao mesmo tempo em uma língua desconhecida. Vocês estão ouvindo isso? Júlia sussurrou, sua lanterna tremendo em suas mãos. Todos assentimos, mas ninguém falou. No final do corredor, havia uma porta semi-aberta, com luz piscando do lado de dentro. Era a primeira vez que víamos algo como eletricidade desde que entramos no prédio. Rafa, o mais curioso e imprudente de todos nós, foi na frente. Esperem aqui, vou dar uma olhada. Antes que pudéssemos protestar, ele desapareceu pela porta. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Lucas chamou. Rafa, o que você está vendo aí? Nenhuma resposta. Só o som de nossos próprios corações batendo acelerados. Depois de um minuto, ouvimos o grito. Um grito longo, cheio de puro terror, que ecoou pelos corredores. Corremos para a porta, mas quando entramos, não havia sinal de Rafa. O quarto estava vazio, exceto por seu celular, que piscava no chão. Lucas o pegou e apertou o botão de reprodução. O vídeo gravado mostrava Rafa entrando na sala, olhando ao redor, e então, algo que não conseguimos identificar. Uma sombra enorme, retorcida, desceu do teto e a câmera caiu no chão. O vídeo terminava com estática e um som baixo, como uma risada abafada. Precisamos sair daqui, Júlia disse, quase em pânico, mas Lucas balançou a cabeça. E deixar Rafa aqui? Não, precisamos encontrar ele. Isabela, sempre lógica,
Tentou argumentar. E se ele já estiver? Ela não terminou a frase, mas todos entendemos o que ela quis dizer. Apesar do medo, decidimos continuar. Algo, talvez culpa, talvez desespero, nos impeliu a subir mais. No 6º andar, os sussurros ficaram mais altos. Pareciam vir de todos os lados, mas, quando olhávamos, não havia ninguém. As luzes das lanternas começaram a falhar, piscando como se algo interferisse. O cheiro de podridão agora era sufocante. Isso não é normal. Isabela murmurou, mas Lucas ignorou. No meio do corredor, encontramos algo que gelou meu sangue. Pegadas no chão. Não eram humanas. Eram enormes, com marcas de garras, e pareciam que algo havia caminhado pelo corredor de forma errática, como se estivesse mancando. Tem algo nos seguindo, Júlia disse, quase em lágrimas. Nesse momento, ouvimos um som atrás de nós, como algo grande se movendo rapidamente. Viramos, mas não vimos nada. Não estamos sozinhos aqui, murmurei. Mais para mim mesmo do que para os outros. A porta para as escadas que levavam ao próximo andar estava parcialmente quebrada, como se algo tivesse passado por ela com força. Quando a abrimos, o ar parecia ainda mais denso, como se o prédio estivesse nos empurrando para fora. Vamos achar Rafa e sair daqui, Lucas disse, mas até ele parecia estar perdendo a convicção. Não sabíamos, mas o prédio estava apenas começando a revelar sua verdadeira face. Quanto mais subíamos, mais claro ficava que não estávamos sozinhos. O silêncio opressor do prédio parecia ter ganhado vida, preenchido por sons que desafiavam a lógica. O ruído de algo grande, algo pesado, ecoava nas escadas de emergência ao lado do corredor. Era como se estivéssemos sendo seguidos por uma entidade que brincava conosco, escondida nas sombras. Chegamos ao 9º andar. E foi ali que o mundo começou a perder sua coerência. As janelas, antes empoeiradas, mas translúcidas, estavam agora cobertas por uma escuridão impossível. Não era apenas ausência de luz. Era como se o prédio sugasse a luminosidade da cidade ao redor. Nem mesmo as lanternas podiam penetrar essa escuridão. Lucas, teimoso como sempre, disse que precisávamos seguir em frente. O segredo está lá em cima. Menos ele murmurou, quase em transe. A atmosfera mudou com cada passo. As paredes do 9º andar não eram mais de concreto cinza. Elas pareciam orgânicas, pulsando suavemente, como se o prédio tivesse desenvolvido um sistema circulatório. Júlia foi a primeira a comentar. Isso não faz sentido. Todos nós sabíamos que ela estava certa. Nada fazia sentido. Mas nenhum de nós tinha coragem de verbalizar o que estávamos realmente pensando, que o prédio estava vivo e que éramos os intrusos. O som de passos começou novamente, dessa vez mais alto. Algo ou alguém estava subindo rapidamente pelas escadas de emergência. Vocês ouviram isso? Isabela perguntou, sua voz tremendo. Claro que ouvimos. Era impossível ignorar o som. Quando Rafa desapareceu, foi em silêncio. Mas agora parecia que a coisa que nos seguia queria que soubéssemos que estávamos sendo caçados. Lucas tentou abrir a porta para o próximo lance de escadas, mas estava trancada. Vamos ter que usar as escadas de emergência, menos ele disse, apontando para a porta pesada que levava ao lado do prédio. Abrimos a porta com dificuldade, e o ar do lado de fora era diferente, mais frio, mais denso. Algo no vento parecia sussurrar, mas não era uma língua que reconhecíamos. Lucas estava na frente, e quando ele abriu a próxima porta para o 10º andar, ouvimos Júlia gritar. Viramos, e ela estava no chão, tentando se afastar de algo que não podíamos ver claramente. Era como uma sombra projetada em si mesma, sem fonte de luz. Tinha forma, mas mudava constantemente, oscilando entre humanoide e algo muito mais monstruoso. Ela tentou se levantar, mas antes que pudéssemos ajudar, lá a coisa envolveu e ela desapareceu. Nenhum grito final. Apenas silêncio. O medo nos imobilizou. Temos que sair daqui? Eu disse, mas Lucas balançou a cabeça. Se sairmos agora, tudo isso será em vão. Ele estava obcecado, como se fosse incapaz de desistir, mesmo quando era óbvio que estávamos perdendo. Isabela começou a chorar.
mas ele a ignorou. O topo, ele disse novamente, como um mantra. O topo é onde tudo faz sentido. Continuamos. Cada passo parecia mais difícil. O prédio lutava contra nós, as escadas se estendendo mais do que deveriam, como se quisesses nos manter presos ali para sempre. As luzes de nossas lanternas começaram a falhar, e o som nos seguiu, um som de garras arranhando o metal, de respirações profundas e de algo imenso se movendo. No 12º andar, Lucas desapareceu. Ele estava na frente, como sempre. E quando passamos por uma curva do corredor, ele simplesmente não estava mais lá. Encontramos sua lanterna caída no chão, ainda acesa. Isabela começou a gritar, e eu tive que segurá-la. Fica calma. Mas como eu poderia pedir calma quando eu mesmo estava à beira do colapso? Agora éramos apenas nós dois. Continuamos, não por coragem, mas porque voltar parecia impossível. A coisa atrás de nós ficava cada vez mais perto. No 15º andar, ela finalmente apareceu. Era enorme, uma massa de sombras que se moviam contra a lógica da luz. Não tinha olhos, mas eu sabia que estava nos observando. Não tinha boca, mas eu podia ouvir seus sussurros, uma cacofonia de vozes, todas dizendo meu nome. Isabela congelou, e antes que eu pudesse alcançar, lá a coisa puxou para a escuridão. Eu fiquei sozinho. Fui tomado por um terror que nunca havia sentido antes. Mas, mesmo assim, continuei subindo. Algo no topo me chamava, algo que eu sabia que não podia evitar. Chegamos ao último andar, mas não encontramos o fim, apenas um começo ainda mais sombrio. As palavras se repetem na minha mente como um eco, enquanto me esforço para organizar o que vivi naquela noite. Eu e Lucas éramos os únicos que sobraram. O silêncio absoluto que nos recebeu no 20º andar foi mais ameaçador do que qualquer som que ouvimos antes. Cada passo reverberava como uma martelada, como se o prédio estivesse atento a cada movimento nosso. O andar inteiro era um espaço vazio, tão vasto e frio que parecia não ter fim. As paredes eram pretas, um preto tão profundo que era como olhar para um abismo. E no centro, um único objeto dominava a sala. Um espelho enorme, com uma moldura que parecia feita de ossos e metal retorcido. A superfície do espelho não refletia nada, apenas uma escuridão ondulante, como se a própria noite estivesse viva dentro dele. Lucas, que até então mostrava um tipo insano de determinação, parou diante do espelho. Ele olhou para mim, os olhos arregalados e cheios de algo que parecia mistura de terror e fascínio. Está aqui. Ele sussurrou quase reverente. É aqui que tudo termina. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele deu um passo à frente e tocou o vidro. O que aconteceu em seguida foi como assistir a um pesadelo ganhar vida. O espelho se contorceu e sombras se projetaram dele como tentáculos, envolvendo Lucas em uma fração de segundo. Ele gritou, mas o som foi rapidamente abafado. Uma explosão de sombras encheu a sala, apagando qualquer luz que restava. O espelho estava intacto, mas agora sua superfície brilhava com algo que parecia satisfeito. Sozinho e apavorado, percebi a verdade. O prédio não era apenas um lugar. Era uma entidade, algo vivo, algo faminto. Ele se alimentava de nós, dos nossos medos, das nossas almas. As peças começaram a se encaixar. As escadas intermináveis, as mudanças na arquitetura, os desaparecimentos, tudo fazia parte de um jogo sádico, e eu era o próximo. Eu tentei correr, mas as portas e janelas estavam seladas. O prédio não queria me deixar ir. O chão parecia se mover sob meus pés, levando-me de volta ao espelho, que agora emanava um som baixo e pulsante, como um coração batendo. Desesperado, fiz a única coisa que podia pensar. Pulei por uma das janelas. Estávamos no último andar, mas eu não hesitei. O vidro estilhaçou ao meu redor. E por um momento, senti que estava caindo para sempre. Mas o impacto veio brutal e final. Atingi o telhado de uma marquise no 3º andar antes de cair no concreto. Meu braço se partiu em um ângulo impossível, e a dor foi como um golpe de relâmpago, mas eu estava vivo.
Eu não olhei para trás enquanto rastejava para longe do prédio, ignorando o sangue que pingava do meu rosto e as vozes que ainda ecoavam na minha cabeça. Quando finalmente cheguei à rua, percebi que a cidade continuava alheia ao horror que existia naquele lugar. Mas algo mudou em mim. Mesmo agora, ao contar essa história, sinto que nunca saí realmente do prédio. Às vezes, vejo reflexos que não deveriam estar lá, ou ouço passos quando estou sozinho. Não sei se estou livre ou se ele ainda me tem em suas garras. E você? Você acredita em monstros? Porque eu acredito, e eles não vivem apenas em pesadelos.